Eu gostaria de saber do Potter, que está voltando de férias, tem duas questões que estão me intrigando. Eu não sei se tu não estás falando porque o Grêmio já é campeão ou porque tu leste a coluna do CCD. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? São congruentes, né? É, isso. César, eu fico um pouco triste, na real. Com a repercussão? É assim, o estrago do Renato Portaluppi foi tão grande no Grêmio. Sim. Tão grande no Grêmio. Que o óbvio virou o melhor treinador. A melhor notícia da história do futebol gaúcho recente. Isso é verdade. Tu vê como o Renato foi mal. Isso é verdade. O Renato tomou 100 gols no Brasileiro em 2 anos. A culpa é de quem? Do Renato. Renato, O que o Renato transformava nas entrevistas coletivas? Dos jornalistas. Uhum. Até o Rogério Amaral teve culpa nos gols que o Grêmio tomava. Aí veio um treinador e fez o óbvio. Parece eu chegando com um boletim escolar na 4ª série, com meu pai, pedindo dinheiro pra ele porque eu tinha passado por médio. E ele fala, tu não fez mais da tua obrigação. Não tem nada de especial no Grêmio. Sabe o que tá te enganando? A preguiça do Inter. E o Inter preguiçoso tem o mesmo número de pontos que o Grêmio. Porque ontem, Pedro, ontem eram 7 da noite. Tava em casa. 7 da noite cheguei assim, será que eu vou no Beira-Rio ou não vou? Eu vou no Beira-Rio daqui a pouco, mas não vou. Bateu uma preguiça. Sim. Mesmo sentimento que sentiram o Wesley, o Wanderson e o Alan Patrick. Mas hoje de noite tem jogo. Esse ano tem Libertadores, Brasileirão. O Gauchão, Pedro. Acabou. Os caras do Grêmio estão jogando porque alguém chegou e pediu pra eles jogarem. Porque o cara de antes não pedia. Então, como assim, o Grêmio no ano passado chegava no pós-Grenal ali com 4 vitórias seguidas. E não tinha isso. 4 vitórias. Claro. Mais ou menos como o Inter. 1-0 aqui, 1-0 ali. Uns times reserva. O Renato já, né, bancando a banca dele de sempre, enfim, né? Não tem nada demais acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas eu quero te fazer uma absolutamente. Aí que tu pega um treinador que tinha parado de trabalhar, que tinha alguns métodos que os jogadores já entendiam que não queriam mais, enfim, né? Enfim, aí entra um cara que chegou, tá trabalhando. E detalhe, ele tá trabalhando. Não tem nada demais. O Inter, porque quem é que não enxergava que o Grêmio tinha um sistema defensivo? Não tô falando de defesa. Um sistema defensivo frágil. O Grêmio rebaixou com Jeromel e Kahneman uma das maiores duplas de zaga da história do Rio Grande do Sul. Isso. Eu sei que eles não jogaram todas as partidas, tá? Mas eles estavam no elenco. Claro. Eu quero mandar um abraço pro Jeromel e Kahneman, que rebaixaram o Grêmio. Isso. Por quê? Porque eles não são protegidos há 6 anos. Sim, mas a gente dizia, eu dizia Não, que no ano passado óbvio. que ser zagueiro do Grêmio Era óbvio. um dos piores empregos do mundo, tinha ganhar insalubridade. Era óbvio. Porque tu estava exposto o tempo todo. E um dos melhores era ser volante do outro time, que jogava o time. Aí o Grenal, virou o Grenal do fim do mundo, né? Grenal FIFA. Primeiro Grenal FIFA do ano. Aí, ano passado, Gauchão, quem foi campeão? O Grêmio. Quem ganhou o Grenal? O Inter. Tu tá concordando com a minha coluna. Né? Não interessa nada o Grenal de sábado, Pedro. Diminui esse Grenal. Não interessa. Não, mas aí interessa. Quem vai jogar final em casa ou não? Isso interessa. Não, eu tô falando pro resto do ano, não interessa. Não, pro resto do ano O Grêmio foi não. campeão gaúcho e depois ficou penando o brasileiro inteiro. Mas o que? Mas aí isso o Gauchão de forma geral. Mas o Grenal de sábado, se o Grêmio perder o Grenal de sábado, todos esses elogios que a gente fez ao Quinteiros, a gente vai, pegou o primeiro time forte e perdeu. Se o Inter perder, aí a desculpa da preguiça não vale mais. Porque o Inter não vai jogar com preguiça o Grenal. É que Munari, olha só, o Caxias fora de casa, o Monson e o São Luís são frágeis, cara. Sim, por isso que o Grenal é o que vale. Não é régua. É o Grenal que vai definir se tá bem ou não. Eu vou mais com o César. Eu demitiria esse treinador. O Grenal. Demitiria esse treinador. Mamãe, o Potter, eu concordaria contigo. Demite esse cara. Eu concordaria contigo pelo seguinte, se a gente não pegasse a régua do ano passado. Se tu pegar, eu não vou pegar o Campeonato Brasileiro, aí tomou mais de 100 gols, mas tu pega o Grêmio nesse mesmo momento no ano passado, o Grêmio abriu perdendo pro Caxias, o Grêmio tomava o gol que a gente acabou de referir, e aí depois o Grêmio acabou sendo campeão. Santa Cruz. No ano passado o Grêmio foi campeão porque o Inter perdeu o campeonato, porque o Grêmio não estava bem, a gente via, não além dos resultados aqui. Então assim, a comparação do Grêmio melhor é com relação ao Grêmio do Gauchão. É que o time do não Gauchão é do Brasileiro, do Grêmio, Gauchão. É que o time do Gauchão do Grêmio
Grêmio é melhor que o time do Gauchão do Grêmio do ano passado. Não sei É se melhor. É O Aravena, é melhor, o Monsalve, o Brett White é melhor? Não, é melhor? Mas o Aravena era. É melhor? O Pavon não Tinha o estava jogando com o Renato. Tinha o Pavon. Não, o Pavon jogava. Jogava O o Soteldo. Soteldo. Tinha o Diego Costa É que o que entrou Soteldo se bem. machuca. O Pavon estreia nesse jogo contra o Santa Cruz. Santa Cruz. E o Soteldo se machuca e o Gustavinho... Tinha o Gustavo O time é melhor. Menezes. O time do Quinteiros Não, o time de agora é melhor do que o time do Não, mas é jogadores. melhor por causa do Quinteiros Gustavo ou porque é Nunes melhor? era Aravena. O Arezo não jogava melhor com o porque Renato. tem jogadores melhores. Não, O Arezo não jogava com o Renato. Não, mas peraí, o começo da minha fala foi o seguinte: os escombros do Renato no Grêmio, Sim. eles são tão marcantes que Tão fazendo são os parecer. mesmos jogadores. Quem é que chegou no Grêmio agora? Titular? Só coisa. Quem é que jogou? Não, Que o não Jardim jogou. nem jogou e nem foi titular ainda. Não né? tem nenhum reforço. Não tem? Igor. O desafio do Grêmio é o seguinte, César. Porque assim, o Grêmio em algum momento ele vai jogar mal e vai perder. Diogo, eu só quero Né, falar o que Grêmio não não é começou o o ano City. ainda. É só isso que eu quero falar. Isso. Rasga essas goleadas, tudo aí, não interessa? Isso não interessa. O ano não começou pra Inter e Grêmio. Não começou. Domingo tem Grenal. O Grenal é o maior clássico do Brasil. O Grenal nas Américas perde pra Boca e River. E só. O Grenal é vale o jogo em porque si. O Grenal vale. É o jogo em si. Eu duvido um cara do Inter entrar com a mesma preguiça que entraram ontem no Grenal. Não tem como tu entrar. O Grenal de sábado, É isso só. 9 da noite, ele só vale pela Copa Grenal. Vale a Copa Grenal. Inclusive, o presidente Luciano Oxman, não sei se o Infantino já tá aí em Shangri-La, porque ele vem pro Gauchão FIFA, que entregue uma Eu taça. acho que ele vem só pras finais. Só para as finais. É. Que entregue uma taça. Perdeu o Planeta Atlântico, o Infantino. Que entregue uma taça, porque o Grenal só vale para isso. E eu acho que ele pode Eu ouvi o definir o mando debate, de campo. Não. A diferença- Vai valer um monte de coisa. diferença- Não, Diogo, Pode definir. quem vai jogar em casa ou não, claro que vale. Mas digo em si, pra mostrar pra A gente distância é o muito que será grande. o ano. Potter. Não, mas ele vai distância é mostrar muito os Eu estágios quero dos times. César, Mas o o que Munari são acontece- 6 jogos no ano. O Campeonato Gaúcho, a temporada tem 20 dias. Sim. Pré-temporada, não é temporada. Eles estão na pré-temporada. A gente vai ter uma ideia do que esses times podem fazer, talvez a partir da semifinal. E não sei. É que Porque, assim, esse campeonato ele tem uma particularidade. Ele é praticamente todo em nível de pré-temporada. É. E assim, só que o campeonato está acaba muito acontecendo. cedo, né? Só que o Ele Grêmio está tá jogando acontecendo. muito mais que o Inter. Então talvez não se trate tanto de qual é o melhor time, mas do time que consegue lidar melhor com essas questões de pré-temporada. Porque se o Inter demorar para engrenar e perder o campeonato, ele vai perder o campeonato gaúcho. Daí esse debate se o que perde. assombra os colorados é que o começo de ano do Inter, e é só o começo, ontem o Roger frisou bem isso, eles estão em pré-temporada, ele está ajeitando o time, tem nova mecânica, principalmente no lado direito. Mas o que assombra os colorados é que ele já viu esse filme de terminar o ano bem e começar o ano seguinte com fastio em 2022 2 para 23 do Mano. 23, 24 e repete em 25. O desafio do Roger é colocar esses caras com o dedo na tomada. Para isso, o Thiago Maia tem que jogar mais. O Wesley tem que ser desequilibrante como ele era no final do ano passado. O Inter precisa, não é nem trocar o Borré lateral. tem que jogar mais, Alan Patrick. Ajeitar a lateral direita, o lado direito, porque tu tem características diferentes. A mudança dos dois jogadores do lado, tu tem dois jogadores de corredor e eles se sobrepõem e eles não conversam entre eles. Eles são dois jogadores que têm a mesma característica. Não, Então tu tem que concordo com ajeitar. Tudo, só que Tu tem que ajeitar o lado direito. Então, assim, é um trabalho que ele está em desenvolvimento. O que assombra é que repete o filme, Munari, dos últimos anos. e aí entra uma coisa que o Roger falou ontem Mas o Inter, e que pra mim é o gente, grande erro do gente, Inter no o começo Inter- do o ano. O que Inter o jogo só mudou. tem uma diferença, gente. O Inter não mudou nada. O Inter, o nível de trabalho físico do Inter foi Tem mais. duas diferenças, o lado direito tem dois Não, jogadores. mas é que aí faz, tá a o Inter. diferença. Por que o Inter está tendo mais dificuldade que o Grêmio? Porque o Inter tem um modelo de trabalho físico diferente do Grêmio. O Grêmio está mais leve do que o Inter Não, é dentro do porque campo. os melhores jogadores não estão jogando, César. O Inter tá mais, claramente com mais dificuldade física, os jogadores estão mais pesados, perna mais pesada. eu não Pode vejo apostar, isso. pode Não vejo apostar, isso. por exemplo, que no Grenal o jogo vai ser outro porque vão diminuir a intensidade de treino agora. Essa semana é normal. Não, ainda isso. tem jogo no meio, né? Eu não acho que tenha. Eu acho que o Inter não tem problema nenhum com o Inter. Pelo contrário, vocês vão ver. O Inter vai. E acho até que o Inter segue. E aqui falando muito sério, eu vejo um Grêmio muito melhor do que ele mesmo, mas acho o Inter muito mais adversário do que no ano passado. Muito mais adversário. O Inter vai ser muito mais difícil de bater do que no ano passado. Eu quero apenas dizer o seguinte: o maior adversário do Grêmio, Pedro, isso tem a ver com a coluna também. O maior adversário do Grêmio pela primeira vez na história, Potter, e até depois de tudo que tu falou, não é o Inter. Pela primeira vez na história.
o maior adversário do Grêmio é o Grêmio. O próprio Grêmio. E toda a sua, o seu histórico, o seu o Grêmio último só histórico. perde pra ele mesmo. Não dentro do campo. Não dentro do campo. Não, mas a entrevista... O Grêmio pode e vai... O Grêmio vai perder, tá? O Grêmio vai perder. Foi o que eu disse Você agora sabe há pouco. disso, Em algum né? momento ele vai perder. O Grêmio vai perder, o Grêmio vai tomar gol. E a questão é como o Grêmio lidará com isso. Segundo o meu colunista preferido, perderá sábado para o Inter. Não, eu não Que acho é tu, que... meu colunista Isso, preferido. eu sei disso. Eu não acho que seja necessário perder sábado pra gente sofrer a crise que nós vamos sofrer. Só que a sombra desse modelo Renato, ela tá pronta pra atacar a qualquer momento. E esse é o grande adversário do Grêmio nessa hora. O grande adversário do Grêmio. E é preciso alertar isso. Porque vai acontecer. Eu sei disso. Eu disse só Isso vai acontecer. 5 Não, minutos. se perder o Grenal sábado, vai ter muita gente dizendo, viu, ó, o Renato. Mas não aí melhorou aí nada, vai ser assim, ó, isso. porque eu até admito que o melhor ou pior depende de adversários mais fortes. Uma coisa é sair jogando com o Rodrigo Eli e Gemerson e conseguir fazer bem, outra é contra um time bom que marque alto e impeça eles de fazerem isso, porque daí tu atrapalha toda a mecânica. Isso é uma coisa. Agora, o Grêmio está diferente do ano passado. O escanteio é curto e tem uma jogada ensaiada, o Grêmio corre pra frente, o Grêmio marca em bloco, a jogada de linha de ataque a são jogada todas de bem linha de treinadas. cruzamento. Tem diferenças, ó, tô falando de diferença, Tem tô dizendo se é padrão muito nas melhor ou jogadas. pior. Agora, o Grêmio vai perder e aí o Grêmio tem que conseguir lidar com a seguinte ideia. Tá bem? Perdeu, pode até perder o Campeonato Gaúcho, mas não tá tudo errado, porque perdeu e porque não tem resultado. É que o Grêmio vai fazer isso com o fantasma do Renato? Esse é o desafio. O Grêmio virou um time intenso, Pedro. Que a gente não via. O Grêmio... E assim, histórica... E deu resultado essa ideia. Maicon, Cebolinha. Como é que foi o Grêmio e Pachuca lá? Cebolinha cortou para dentro, deu como diz meu amigo Porter, um bostaço. Bostaço. E então assim, tu via nitidamente no campo que o Maicon procurava o Cebolinha em todos os momentos. Aí depois veio o PP. O Grêmio, aí o Soares. O Grêmio sempre jogou baseado em individualidades. Em determinado momento deu resultado. Por último, não estava dando mais. Hoje tu tem um time que ele é coletivo, em que todo mundo marca, e que se não fizer isso, vai ver o jogo do lado de fora. E isso não tinha no Grêmio, que tu via jogadores no Grêmio que caminhavam em campo, ou que não marcavam, não participavam do processo coletivo e estavam cada vez mais estabelecidos. Soteldo, por exemplo. Soteldo não quer que jogava com a bola no pé. O que disse o Caixinha lá no Santos? A boleiragem acabou, né, galera? O mesmo. Não sou o Caixinha disse, olha, o Soteldo individualmente, tecnicamente, ele é muito bom, mas ele precisa evoluir num processo coletivo. Ele disse que ele é indisciplinado taticamente. Tem uma coisa que deve estar preocupando bastante o torcedor colorado, que tu tocasse nela em 21, 22, 23, 24, sei lá quando. O Inter terminou bem e começou mal. E o Potter usa uma expressão, eu não sei se ele tem absoluta razão, mas enfim, parece que é preguiça do time do Inter. Foi assim no jogo contra o São José, que tinha 10 homens em campo, a partir dos 14 minutos do primeiro tempo. Tá? E ontem também. O Inter teve dificuldade hoje para fazer um gol no pior time do campeonato. Pedro, o time que só fez um gol. Tu acompanha muitas trocas de treinadores na tua vida. Deve ter visto 1.500 trocas no Inter. Por aí. A primeira coisa que acontece sempre é uma renovação do grupo. O grupo em si. O mesmo jogador. É um novo trabalho. É um novo cara. Esse cara pode ser titular com esse cara. O Pavon. A torcida do Inter tá correndo. Duvido que algum gremista quer que o Pavon vá embora hoje. Hoje, tô falando hoje. Não sei depois da primeira derrota. Hoje ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo tá oferecendo Pavon. Só pra comprar a ideia, tá? O que acontece no Inter? O Inter eu concordo um pouquinho com o César, acho que isso entra, talvez não como principal. Mas o Inter ainda tá trancado ainda, né? Ele sabe que os desafios são maiores. A cada ano que passa, os regionais caem, inclusive no gosto popular. Inclusive no gosto popular. Mas não time que tá dentro do Gauchão há 8 anos, gente. O Inter tá... Esse discurso pra mim não cola. O tipo de trabalho do Paixão é diferente. A temporada começou um pouquinho antes, Munari. E teve que obrigatoriamente começar com os titulares. Isso há muito tempo não acontecia. Porque precisa para somar pontos, para classificar, enfim, sabe? Antes tinha umas 3, 4 partidas ali. Não, já tinha. Eu lembro que teve um jogo em São Luís, mas a estreia foi titulares. Aí fazia algum jogo sim, outro não. Exatamente, agora tá todo mundo jogando. Ano passado o Inter jogava fora com os reservas e Porto Alegre com os titulares. Isso já muda bastante coisa. Com o Mano era titulares. Já muda bastante. foi titulares, com o Medina foi titulares. Estamos falando dos últimos 3 anos. Dos últimos 3 anos que não com titulares. Mesmo que tu ache que isso é preocupante, isso pro torcedor pesa. Pode ir, eu não entendo como um elenco que não é uma preguiça que esteja com a preguiça de elenco campeão. É que não é uma preguiça de elenco campeão e nem uma preguiça culposa ou dolosa.
Entende? É uma perna trancada, daqui a pouco tem um momento, entendeu? E o primeiro momento é sábado às 9 da noite. Eu não sei se o Inter vai ganhar, mas no mínimo o Inter vai correr mais. Por exemplo, assim, o Inter não teve. Não tá correndo. O Inter não teve esse ano ainda. Eu não acho que é do jeito certo, não. O Inter não. Cara, só um pouquinho. Mas tá correndo. O que tu faz com a Avenida? Falta organização pro Inter atacar. O Inter ontem o Roger falou um negócio que me preocupou bastante. Sabe por que falta, né? Porque esse modelo que está sendo jogado do Inter é diferente. Ele nunca foi jogado pelo Roger. Exatamente. Então aí que tá. Não tem o Tabata, não tem o Gabriel. Não é isso. Aí tem dois pontas. O Inter hoje enfrenta adversários que ficam fechados atrás, defendendo no seu campo. E o melhor momento do Inter, do Roger, era o time que roubava a bola rápido. A gente falou muitas vezes, o time que trocava poucos passes, atacava rápido. Monari, mas deixa eu falar, eu não consegui falar sobre isso ainda. Só quando a gente fala em correr. Não é que tá faltando gás no fim do jogo. É que o cara tá preso e na hora de arrancar e chegar um segundo na frente no meio campo de uma dividida, ele chega no momento. O primeiro que os caras não estão correndo. E no Grêmio os caras estão entregando tudo porque tem espaços a serem conquistados. Claro. É um novo trabalho. Mas é um ambiente novo. O Inter, ontem, o Roger falou um negócio que no final do jogo sobre a avaliação do primeiro tempo. Nós enfrentamos um adversário fechado que tinha 3 zagueiros e nós ficamos levantando bola na área e a gente não tem um centroavante cabeceador. Isso. Essa análise é perfeita pro Diogo fazer, pro El fazer, pro Maurício, os comentaristas. A gente fez, inclusive, durante o jogo. O treinador... Vem cá, o primeiro tempo, o time treinou pra esse jogo. Como é que o treinador do Inter fez algo que não foi treinado? Aí mais tarde na mesma entrevista, um repórter fala sobre isso, ele fala assim, se tu acompanhou os treinamentos que estavam abertos, a gente treinou muito 1-2 com bola rasteira. E aí eu pedi pros caras jogarem a bola mais rasteira. Quando o Inter começou a jogar a bola mais rasteira, o Inter melhorou. A entrada do Carboneiro, eu acho que melhor. O Wanderson tá numa má fase técnica de ataque há 2 anos, né? Mas é estranho que tu tenha treinado isso e no primeiro tempo o time não fez isso. Alguma coisa está errada. É que tem um ponto que o Munari observa bem, até a gente estava conversando ontem durante... O Guardiola tá treinando pra cacete. A gente e o Munari fica Mas o time tá tentando jogar, o time erra, mas dentro do padrão mas a entrevista do Roger é de quem viu o que não aconteceu. Não é uma entrevista desconectada com o campo, tentando proteger todo mundo. Ele admitiu que tem que render mais, ele admitiu sim que tem que vencer um nível de ansiedade, ele admitiu sim que há um desequilíbrio entre o lado direito e o esquerdo, e ele admitiu que na hora de tentar ir a linha de fundo... admitiu elogiando o lado direito. E ele deu uma crescida. Mas é que ele não tem só que admitir, ele tem que resolver. Não, tudo bem, mas é um cara que tá vendo. A solução é outra história, concordo contigo, mas a gente vê muitos treinadores que veem um outro jogo. É que tem uma dificuldade do Inter, que o Inter, do seu grande momento dos 16 ou 17 jogos sem perder, era um time que jogava em transição, roubava a bola, saía pro ataque. O que acontece com o Bernabé, que ontem fez o gol, inclusive? O Bernabé não é um cara de driblar o primeiro, driblar o segundo. O Bernabé é o cara que tem o espaço. Quando tu joga com 2 linhas, uma de 5, outra de 4, tu não tem espaço. O Bernabé, ele não é questão física. Tanto por não ter espaço, ele bate uma bola gol. Porque ele não consegue desenvolver esse jogo. Então, assim, a dificuldade do Roger, e eu percebo muito isso no Inter, tanto no jogo contra o São José que tu mencionaste, Pedro, é que tu vê os jogadores distantes, tu não tem aproximação, tu não tem as triangulações. É que o 4-6 não tá dando certo. O jogo apoiado do Inter não existe. Por quê? Porque o Inter, ele tem um jogo apoiado até uma parte e depois é velocidade de transição. Sábado eu tava vendo o Barcelona e Alavés, o time do Chacho contra o Barcelona em Barcelona. Uma linha de 5, uma linha de 4. Como é que o Barcelona fez o gol? Inversão rápida de bola. Inverteu uma bola, o cara cruzou pra área, o Lewandowski gol. Tu não vê isso no Inter. O Roger, não, isso até aconteceu algumas vezes. O Roger pediu, isso, né? O Roger pediu pra fazer isso, a gente tava rapidinho, Pedro. Eu te prometo que é 20 segundos. A gente tava na transmissão. Como fazer pra furar? Não adianta ficar girando bola de passe em passe da direita pra esquerda. Vai chegar um momento que tu tem que inverter uma bola do zagueiro pro extremo do outro lado, porque daí tu tem o mano a mano. Aí tu tem o drible, tem a jogada de linha de fundo. Só que os jogadores do Inter não faziam isso. O Roger pediu pra eles fazerem. Eles fizeram 2 vezes. Não, o que eu vou pedir pra ti, Munari... É que, Munari, se tudo desse certo, se desse tudo, não tinha perdedor no futebol. Não, mas é diferente. Errar a execução. O Inter tá fazendo errado. Então tá tentando fazer errando e tá fazendo um movimento errado. Esse recado aqui é importante, porque a semana vai ser quente. Segura um pouco essa tua língua aí, vai fazer um calor desgraçado. Segura essa tua língua. Isso faria um monte de coisa que tu pensa. E aí Segura essa tua língua, é forte pro horário. Tudo bem.